Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Não é mole não, não tem folga não. Estamos aqui num pleno feriado e vamos conversar com o Thiago Regis. Porra, grande garoto. Já jogou aí durante algum tempo no Internacional de Porto Alegre, foi isso, Thiago? É isso aí. Primeiramente, boa noite a esse programa incrível 7-1. Prazer estar aqui com vocês. Isso mesmo, fiquei no Inter de Porto Alegre durante 13 anos e foi uma escola incrível esse período que eu passei por lá. Ah, boa, boa. Vamos conversar um pouquinho sobre essa carreira bacana sua aí e aí falar também de projetos atuais e aspirações futuras suas aí. Léo, dá logo o primeiro passe aí pro Thiago. Vamos que vamos. Thiago, muitíssimo obrigado pela sua presença. Agradecer ao Edson Baiano, grande Edson Baiano, indicou mais um colega aí. Edson Baiano, o grande Baiano. Valeu, Baiano. Agradecer os nossos seguidores que estão acompanhando essa entrevista. Thiago, queria saber como é que o mundo do futebol entrou na sua vida, como é que você ingressou no mundo da bola, enfim, até se profissionalizar lá no Inter. Como é que foi o início dessa trajetória? Vamos lá. Primeiramente, só corrigindo, minha carreira foi de 13 anos, no Inter eu fiquei durante 8 anos. Tá? Futebol é uma paixão e um amor de criança, desde quando eu jogava bolinha de meia. Aí depois da bolinha de meia a gente foi melhorando, pegar uma bolinha de plástico e as coisas foram evoluindo e o amor só foi crescendo. E tem um campeonato aqui em Santa Catarina que chama Moleque Bom de Bola, que em 1994 eu tive o privilégio de jogar um catarinense aqui, por Itajaí, e a gente se sagrou campeão. E naquela época o treinador desse time era Antônio Augusto, que até, por sinal, eu aconselho muito vocês a, quem sabe um dia, poder fazer uma entrevista com ele. É um cara que cuida muito aí de atletas no início da sua trajetória e tenta encaminhar para um futuro promissor, e eu tive o privilégio de ser encaminhado por ele. E aí, isso foi em 94, em 95, quando eu tinha 15 anos, a gente tomou a iniciativa de ir até Porto Alegre para poder fazer um teste no Inter e acabou dando tudo muito certo. Pô, legal, bacana. Então, quanto ao treinador, não tem problema. Se você fizer uma ponte para a gente aí, a gente vai atrás dele tranquilo para trazer ele para conversar sobre futebol e principalmente essa parte da iniciação que hoje está cada vez mais precoce para os meninos, né? Exatamente. Antônio Augusto tem uma história muito bacana como atleta de futebol profissional e depois ingressou esse projeto aí da iniciação e é um cara aí com caráter, integridade, honestidade, que faz um trabalho muito sério que vale a pena realmente vocês conhecerem e o Brasil, o mundo aí conhecer esse grande trabalho. E esses são valores que vira e mexe a gente às vezes sente falta aí não só no futebol, mas no nosso cotidiano em geral, né? Bacana, bom saber que tem profissionais trabalhando e com valores, isso é bem, bem bacana. Exatamente. Gustavo, vai lá. Bom, vamos lá, Thiago, ainda falando do seu início de carreira, né? Queria que você falasse dos seus primeiros técnicos, né? Teve o Guto, né? Ainda na base, o Paulo Autuori profissionalizou você. Como que foi feita essa transição, né? Como que foi o preparo para você chegar nos profissionais? Você cumpriu todas as etapas? Você acha que subiu precocemente? Você subiu só para participar daqueles treinamentos e ajudar a compor o elenco profissional? Ou você já tinha expectativa de ainda jovem, já começar a jogar pelo Inter? Então, se vocês me derem a liberdade, eu gostaria de reconhecer todos os profissionais que passaram aí até eu subir para o profissional do Inter. Quando eu cheguei em 1995, quem era o treinador do infantil do Inter era Julinho Camargo, que era o treinador do infantil do Inter, que hoje aí está, se eu não me engano, o último clube dele foi o Juventude.
mas passou por Goiás, por grandes clubes já, e continua firme aí no cenário. No juvenil, eu tive o prazer de treinar com o Lisca, que foi um grande profissional também, que me ensinou muito. Por sinal, a gente, em 1997, tivemos uma história firmada dentro do clube, fomos campeão gaúcho invicto. A gente entrava em campo só para saber quanto que ia ser o jogo. Porque realmente assim o torcedor gosta. É verdade, assim, foi uma... A gente guarda com muito carinho, porque era um time muito forte que a gente tinha e conseguiu se destacar bem, combinando com o título. E aí, nos juniores, eu tive o prazer de ter o Guto Ferreira, né, que hoje está no Ceará, que ainda é um grande amigo, a gente se fala constantemente. Tive aí o prazer de trabalhar com ele uns 3 anos na base. E em 1998, quando eu tinha 18 anos, o Paulo Autori era do profissional naquele momento, e aí subiu alguns jogadores, a gente fez um contrato aí de 5 anos com o clube, eu, Diogo Rincon, Fábio Pinto, Alex Pérez, Fábio Rockenbach, essa galera aí que era da minha geração, que a gente se profissionalizou juntos. E o que eu senti falta naquele momento? Por exemplo, para mim, né, que estava sendo considerado uma promessa do clube, comparado a Carpegiani, comparado a grandes ídolos na época, foi realmente, naquele momento, o futebol dar realmente mais voto de confiança e entender que a base era o futuro do clube. E naquele momento, em 1998, os clubes ainda não tinham essa consciência de que a base era o futuro daquele clube. Então, eles acabavam cozinhando muito o atleta, subia, descia, e eu acho que a gente estava com uma maturidade muito legal. Eu, particularmente, estava aí há 3 anos como capitão das categorias de base, de forma seguida aí dos últimos 3 anos. Então, 2018, 98, 99, a gente acreditava que poderia subir e se firmar, né? E naquele momento, eu acredito que no Inter, particularmente, que tem profissionais incríveis, talvez faltou dar um pouquinho mais de confiança para aqueles atletas chegando e poder abraçar e fazer as coisas acontecerem. E não foi isso que aconteceu. A gente treinava durante a semana no profissional e descia para jogar nos juniores final de semana. E a gente foi dessa maneira até realmente em 2000 estourou a idade e a gente subiu de vez e foi aos poucos buscando espaço naquele plantel. Mas isso aí não atrapalha um pouco, tanto na formação quanto enfim, entrosamento, porque você treina com o time principal e desce só para jogar, tipo, exato. E a molecada que tá ali jogando, assim, treinando todo dia, fala, pô, o cara vem aqui, não treina com a gente e já vai ser titular? Como que é isso aí? Na época até a gente tinha uma relação muito boa com o plantel, mas o Lisca e o Guto na época sentiram que isso não estava sendo saudável para o plantel dos juniores, né? Os jogadores subirem para treinar durante a semana e descer só para jogar, até porque o dia a dia do time de juniores tinha que construir um time para o final de semana. E aí no final de semana a gente descia e jogava. Então, naquele momento não foi saudável, então durou pouco tempo, e aí sim, depois a gente acabava subindo realmente quando era para ser usado, e não mais só para treinar e depois descer, né? Durou pouco tempo tudo isso. Thiago, você estava falando aí você era o capitão e era uma jovem promessa aí, o pessoal já botando uma expectativa em cima de você, te comparando a nomes importantes como Carpegiani. Isso, de alguma maneira, pesava para você ou você absorvia isso mesmo, jovem, como sendo algo incentivador para a sua trajetória? Naquele momento, a gente olhava como algo incentivador. Eu tive essa experiência de chegar no Inter com 15 anos, e o Inter, por ser esse clube grande aí, mundialmente, a gente
é treinado no dia a dia a viver sob pressão e preparado para poder chegar no momento certo e assumir a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Então, naquele momento, quando existiam comparações, a gente lidava de uma forma muito saudável, era muito gratificante poder ser comparado com nomes tão marcantes aí no cenário nacional e até mesmo mundial, Carpegiani, né? E a gente ficava muito feliz e ficava ansioso até para poder ter uma oportunidade e poder realmente fazer as coisas acontecerem não só nas categorias de base, mas também na história do clube profissionalmente. Mas não foi o meu caso. Infelizmente, quando eu subi, eu não tive grandes oportunidades para poder realmente dar sequência a tudo que eu construí na base. E enquanto logo que você chegou ao Inter e obviamente foi trilhando aí seu caminho, né? Você saiu de Itajaí, conforme você falou, foi fazer o teste lá no Inter. Qual era o seu ídolo? Quem era que você se espelhava? Quem que você mirava e falava assim, pô, esse cara é bom, esse jogador é legal? Qual era a tua referência? Eu sempre gostei muito do Alex, né? Que começou no Curitiba, depois foi para o Palmeiras. Craque. Né? Então eu tentava me espelhar muito no estilo e na maneira desse grande profissional jogar. Eu era um pouco mais clássico, né? Não fazia tantos gols como ele, era mais um pensante do time, mas ele era um profissional que tinha características que eu procurava me espelhar constantemente. Boa. Thiago, eu só queria que você completasse essa resposta anterior, porque você mencionou que você estava treinando ali, mas você não recebia tantas oportunidades, né, no time profissional do Inter. Por que isso? Era uma questão do treinador? Tinham jogadores mais consagrados, melhores que você? Você acha que você, de repente, fazer uma autocrítica, não estava rendendo bem na época, uma fase? Enfim, o que aconteceu para você não ter recebido as oportunidades que poderia ter recebido e ajudar, enfim, despontar direto através do Inter? Eu acho que naquele momento, primeiro, o clube não tinha tanto essa cultura de poder arriscar mais, sabe? Hoje em dia o futebol está bem diferente, os clubes já entenderam o quão é difícil encontrar grandes talentos nesse momento do futebol mundial e quando se encontra, o pessoal tenta lapidar, cuidar e lançar. E continuar apostando porque realmente acredita. Naquele momento, os clubes ainda investiam em grandes medalhões, em grandes nomes. Até na minha época, quem jogou de 98 a 2000 foi o Elivelton, que era o meia esquerda que jogou aí no Atlético, Cruzeiro, São Paulo, né? E depois que eu assumi ali 2000, que eu achei que eu ia subir jogando, eu fiz até uma pré-temporada com o Ivo Wortmann como titular dentro do profissional em 2001, e prestes a iniciar o gauchão como titular, realmente fazendo a pré-temporada toda como titular, eles contrataram o Carlos Miguel, que era muito mais por uma história do que realmente a produtividade que ele estava naquele determinado momento. Então foi quando eu comecei a me frustrar de uma forma errada, até segue de conselhos aí para jovens, né? Que eu tinha contrato até 2005 e eu comecei a me frustrar e ficar um pouco indignado por não ter aquela oportunidade naquele momento. E eu vinha jogando, vinha numa sequência nas categorias de base, então, ao meu ver, isso seria algo natural. E infelizmente não foi, e eu acho que eu tenho uma meia-culpa também por não ter tido a maturidade, a paciência para poder aguardar a minha real oportunidade. Que aí foi quando eu me manifestei, estava eu, o Juca, por sinal, é o sobrinho do Carpegiani, que é um grande amigo meu, né? Que até hoje está trabalhando no Sub-20 do Corinthians como treinador. E aí o Juca foi para o Criciúma e eu fui para o Vila Nova de Goiás.
a gente tinha jogado muito tempo nas categorias de base juntos, e aí a gente tomou essa iniciativa de buscar oportunidades fora do clube. Mas eu aconselho a jovens que, com um contrato longo dentro de grandes clubes, continuem treinando, focado, determinado, que uma hora a oportunidade vem. E essa paciência, acredito que faltou um pouquinho para mim. Legal. Recentemente a gente viu uma entrevista do Quaresma, a televisão portuguesa, dando um depoimento muito parecido. Quando ele chegou ao Barcelona, e ele achava que já tinha bola para ser titular, para jogar, e de repente tinha Overmars, tinha outros grandes jogadores no clube, que independente de estarem melhor ou não do que ele, já tinham mais história, e por isso estavam na frente. E ele fala que faltou paciência dele. Se ele tivesse a cabeça de hoje, ele teria esperado e teria cavado a vaga dele lá no Barcelona. Até porque, final de 2001, o Ivo Wortmann saiu, e aí, início de 2002, que foi quando eu fui para o Vila Nova, o Muricy veio para o clube com uma nova postura profissional de poder reconhecer e valorizar as categorias de base. E eu entrei bem nesse momento, toda essa talvez falta de paciência, de esperar o meu momento, de treinar, de confiar, descansar, fazer o que eu tinha de melhor. E eu tomei a iniciativa com o Fernando Carvalho, com o Medina, na época, que era o coordenador de futebol, de solicitar o empréstimo para poder jogar, que eu queria jogar, né? E talvez, se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, as coisas poderiam ter caminhado diferente. Tanto é que o Daniel Carvalho, que é um amigo também hoje, que era 3 anos mais novo que eu, que sempre jogou uma categoria abaixo do que eu, né? E com certeza a minha vez chegaria primeiro. E aí eu acabei me ausentando do clube para ir jogar Série B no Vila, e quando eu voltei, o Daniel Carvalho teve a oportunidade com o Muricy na minha frente. Então, mais um exemplo da importância da paciência, do trabalho, de confiar no clube que você está, nos profissionais, para que no momento certo você possa ter a oportunidade de fazer o seu melhor. Boa. Valeu! Hoje em dia, os clubes, de uma forma geral, né, praticamente todos, antes mesmo da pandemia, já vinham, em razão da, digamos assim, a discrepância, né, de salários, o poder aquisitivo dos clubes já não está, o fôlego financeiro já não está o mesmo de anos atrás, digamos assim. Então, estão investindo nas categorias de base, como você até falou, lapidando talentos, né? Há influência também, digamos assim, interferência nesse processo, quando sobe um jovem da base para o profissional, dos agentes, digamos assim, de repente, um agente, digamos, que seja mais influente dentro do clube, ele consegue bancar aquele jogador, em vez do clube, de repente, fazer jogar ele de novo para a base, depois de puxar, ou então emprestar. Você acha que para bancar ele, ou não, é o talento mesmo que fala, ou a visão mesmo do treinador? Respeitando as exceções, sem generalizar, eu acho que no meu caso faltou eu aceitar ser conduzido por um agente. Em 1998, quando eu me profissionalizei com o Paulo Autuori, até fui para o banco algumas vezes, eu, o Rockenbach, várias vezes, até em Grenais. Ele estava nos prestigiando, não botando para jogar, mas colocando a gente para próximo do plantel e vivenciando aquilo. Eu sinto que eu particularmente, eu lembro que o Jorge Machado e outros nomes aí lá do Rio Grande do Sul que me procuraram para poder gerir a minha carreira, e eu achei que, como era nas categorias de base, seria no profissional. O melhor do momento jogaria, né? E, infelizmente, quando eu me deparei, né, com a realidade aí do futebol profissional, eu acredito sim que agentes têm muita força para poder ajudar nesses processos de inserir, de dar confiança, de estar por trás,
de ter contatos fortes para poder ajudar em todos esses processos, até o jogador que é tão jovem possa ter tranquilidade e confiança de fazer o seu melhor. Então, para mim, eu quis direcionar de uma forma só, e eu achei que isso realmente fez falta lá atrás. Ô, Thiago, já que a gente está falando aí questão de agente, enfim, vamos um pouquinho para dentro das quatro linhas. Você falou aí que já que não teve muita oportunidade no Inter, foi buscar espaço fora. Isso. E aí você jogou a Série B pelo Vila Nova. Queria que você falasse um pouco de como foi essa temporada, jogos importantes, jogos que te marcaram, como é que foi, porque foi, assim, bem dizer, seu grande impulsionador de carreira ali foi quando você conseguiu deslanchar aí no Vila. Foi. Ali começou a minha grande experiência como atleta profissional de futebol, né? O Vila é um time com uma torcida gigante, fervorosa, o estádio é muito bacana, a Serra Dourada é muito bom de jogar, e na época quem me levou para lá foi o Valmir Lourus, né? Que fez história lá no Juventude, né? Campeão da Copa do Brasil, estava no Vila. Então foi uma oportunidade incrível. Eu não tive... Ali começaram um pouquinho de algumas dificuldades de lesão, né? Então eu joguei metade do campeonato da Série B, consegui me destacar bem, construir uma história dentro de Goiânia, dentro do próprio Vila, mas infelizmente do meio para o final do campeonato eu tive que voltar para Porto Alegre por uma torção de joelho. Como as condições dentro do Inter eram melhores para poder me tratar, eu realmente resolvi voltar. Mas as primeiras partidas lá, eu lembro de um jogo contra o Londrina em casa, que foi a minha estreia, ficou bem marcado aí na minha carreira, porque foi o início ali dos meus passos como profissional dentro de campo, que eu consegui de alguma maneira colocar tudo que eu sempre quis. E aí depois eu fui dando sequência, não me recordo muito bem os clubes do qual eu joguei, mas essa metade de Série B ali ficou guardada na minha memória, a torcida do Vila, a cidade de Goiânia. Hoje eu vou fazer alguns trabalhos por lá e mato a saudade, porque foi uma experiência incrível. E quando eu voltei para o Inter, que foi um empréstimo, até o Muricy falou: Thiago, agora fica, vamos ter tranquilidade, vai surgir a oportunidade, fica tranquilo. E aí, naquele momento, quem estava jogando era o Daniel Carvalho. E aí eu continuei com essa mesma leitura, de que eu gostaria de continuar ganhando experiência, porque a experiência que eu tive no Vila foi muito legal, né? E aí foi quando começaram a surgir outras experiências, assim, mas no decorrer aí do bate-papo a gente vai contando para vocês. Boa. Vai, Gustavo. Bom, Thiago, então eu vou deixar esse meio da história aí para conversar depois. Eu quero pular na linha do tempo e para o final da sua carreira, né? Onde você teve uma contusão séria, você não conseguiu voltar a jogar futebol. E eu queria que você explicasse esse momento, né? Como que foi a contusão, a ocasião, né, dessa contusão, e depois você chegou a processar o Joinville, né? E até ganhou o processo. Mas o que motivou isso? Eles deixaram de dar apoio, eles te deixaram na mão? O que aconteceu? Então, para depois a gente não voltar, eu vou dar sequência rapidamente nesse 1 ano e meio que foi de quando eu voltei do Inter para o Inter do Vila até a minha chegada no Joinville, rapidamente, tá? Eu voltei para o Inter e aí, por influência de um empresário, pela primeira vez na minha vida que eu me permiti isso, né? Que foi o Everton Dávila, que na época era empresário do Fábio Pinto, que é meu amigo aqui de Itajaí. Ele me influenciou a ponto de me convencer de que seria melhor para a minha carreira eu ter o passe livre, né? E aí, naquele momento, final de 2002 e 2003, eu tinha contrato até 2005 para o Inter, e eu entendi que eu deveria chegar no Fernando Carvalho e pedir meu passe livre,
que eu queria seguir com a minha vida de forma independente. Até ali eu tinha 8 anos de clube, uma relação incrível com todos lá dentro, inclusive com o Fernando Carvalho. E aí, cara, eu, de forma, mais uma vez, eu não tomaria essa decisão, eu teria ficado e esperado minha oportunidade. Mas eu resolvi pegar meu passe livre, sentei com o Fernando Carvalho e ele me deu o ok, porque naquele momento eu não estava sendo usado de forma assídua, né? E aí foi quando eu me deparei com a realidade do mercado nacional. E aí eu vi que realmente não era tão... Todos queriam estar onde eu estava, e naquele momento eu estava pedindo para sair, né? E aí, imediatamente, senti um certo arrependimento, só que não tinha como voltar atrás, e aí eu resolvi assumir a responsabilidade e as consequências da decisão que eu tomei e seguir em frente acreditando no meu potencial. Que aí foi quando eu me encontrei na Série C do Campeonato Brasileiro, lá em Manaus, no Rio Negro de Manaus. Então foi uma diferença gigante eu sair de uma Série A para uma Série C, sair de Porto Alegre para ir para Manaus. Então todas essas diferenças fizeram com que minha cabeça sentisse muito, mas naquele momento, com a minha família, com todas as experiências que eu tinha vivido aquela ali, eu falei que realmente agora o que eu queria ia acontecer, que era jogar futebol. Então eu precisava assumir aquela oportunidade de fazer o mercado entender que eu deveria jogar onde quer que eu fosse. E aí eu joguei, fui destaque da Série C, aí o Rio Branco de Americana, com o Júlio Espinosa, pediu para mim jogar a Série A do Campeonato Paulista no Rio Branco de Americana, joguei em 2004, aí o Everton, esse empresário, recebeu proposta para mim, Guarani Ponte, ficou me cozinhando, tentando fazer o negócio, eu acho que por dinheiro a janela fechou e eu me vi em Itajaí sem clube em final de 2003, início de 2004. E aí fiquei praticamente um ano podendo jogar uma Série A rapidamente na Ponte e Guarani, que estavam na Série A naquele momento, que eu tinha feito um bom paulista. E aí, infelizmente, não deu certo por essas questões de gestores. E aí foi quando eu falei, mais uma vez eu vou decidir tocar minha vida sozinho, rescindi esse contrato com o Everton e recomecei a minha carreira em 2004, que eu tenho muito orgulho, aqui no Marcílio Dias, em Itajaí, que é um clube aqui de Santa Catarina, o qual eu tenho muito respeito e gratidão. E aí eu joguei o Catarinense de 2004 e 2005, fui o melhor meia esquerda da competição, aí surgiu o Figueirense, Avaí, Chapecoense, Joinville, e naquele momento o presidente do Joinville era Nereu Martinelli, que até hoje investe muito no clube. Em off ele me passou um pré-contrato para Emirados, que eu ia fazer um campeonato com o Joinville, e depois desse campeonato eu iria para fora. E aí eu senti que tudo começou a retomar para onde eu queria, todas as decisões que talvez eu tenha tomado errado serviram de experiência para que eu colocasse em prática todo o meu futebol no Joinville. E aí foi quando eu me senti em casa, acolhido, como grande ídolo do clube, cheguei como uma promessa para poder realmente fazer as coisas acontecerem no clube, estreiei com gol, casa cheia, e família na arquibancada, sentindo tudo que eu sempre quis sentir como atleta, né? E aí, meus amigos, no segundo jogo, cheio de energia, cheio de perspectivas, cheio de coisas boas pela frente, infelizmente, eu tomo uma pancada no tornozelo e fico durante um bom tempo com o tornozelo inchado, ele não para de doer. E aí faço exames, e aí a gente diagnostica uma lesão grave no talos, na cartilagem do tornozelo, que chama osteocondrite dissecante de talos. Caramba! Só lesão... o nome já é complicado, imagina a lesão. Pois é. É uma lesão de cartilagem, uma lesão como se fosse o amortecedor de um carro, né?
normalmente em articulações maiores, isso tem mais facilidade de se resolver, mas em articulações menores, ali em 2005, tinham pouquíssimos casos dessa lesão de tornozelo. E aí a equipe médica do Joinville naquela época se sentiu segura em fazer a cirurgia, me dizendo que ia ser prático de se resolver, mas infelizmente não foi o caso. A gente fez uma cirurgia que não foi bem sucedida, né? E eu entendi que não foi bem sucedida por, ao meu ver, irresponsabilidade por fazer algo que não se tinha experiência e tomar a frente para se fazer. E brincou com os meus sonhos, brincou com a minha perspectiva de realizar tudo que eu tinha plantado até aquele momento. Tanto é que todo o dinheiro que eu tinha ganho até aquele momento, eu falei, não, eu vou investir na solução da minha lesão. Fui a São Paulo, procurei o melhor médico de pé e tornozelo, chamado Caio Neri, que até hoje é um dos médicos melhores do Brasil aí de pé e tornozelo. Operei no Albert Einstein, a minha segunda cirurgia com ele, com a expectativa de retornar a jogar. E aí foi quando, depois de 1 ano e meio de tratamento, eu voltei a São Paulo e ele me explicou as consequências que tiveram o fato de não ter acertado na primeira cirurgia, porque é uma lesão muito, muito grave e a cirurgia ela é muito incisiva, então ela judia muito da articulação. A via de acesso tem que fazer uma osteotomia de maléolo, que é como se tivesse fraturado o maléolo para poder chegar na minha lesão, né? Tirar a cartilagem do joelho para enxertar no tornozelo. Então foi uma lesão muito grave que não poderia ter margem de erro, tinha que ter acertado, porque toda cirurgia ela deixa sequelas, né? E infelizmente, por ser uma articulação pequena de tornozelo, a limitação de movimento me impede hoje de jogar bola com os amigos. Nossa. E aí foi quando realmente, em 2007, em fevereiro, eu tive a notícia de que eu não poderia mais ter uma performance como atleta de alto nível, e aí ele me indicou realmente parar, até para precauções futuras da minha vida pessoal. Você ainda estava sob contrato com o Joinville. Até que ponto eles participaram dessa tentativa de recuperação? Eles participaram até uma segunda cirurgia que eles fizeram, uma artroscopia para entender por que não tinha dado certo. E aí, depois da segunda não ter tido uma solução, eu tomei a frente de que ninguém no clube tocaria mais a mão no meu pé. E aí eu sentei com o presidente na época e falei, olha, se você puder me ajudar financeiramente, eu agradeço muito, mas aqui eu não vou mais fazer nada, eu vou buscar uma solução que possa me devolver para os gramados, né? E aí ele falou, pode ir, que aí quando tiver que prestar conta, a gente senta e conversa. E aí, quando eu fiz todo o investimento, fui para Curitiba, fui para São Paulo e defini essa cirurgia, aí foi realmente por conta minha. E aí depois a gente tentou reaver com o clube, infelizmente não tivemos grandes acertos nesse sentido, e eu não consegui voltar a jogar, e aí eu não tive outra alternativa a não ser processar o clube, né, pelo erro médico e por... infelizmente, precocemente, eu ter parado de jogar. Isso se resolveu agora, 1 ano atrás, de uma forma extremamente pequena, que não resolve absolutamente nada da minha vida financeira e familiar, mas a minha iniciativa foi muito mais para poder alertar jovens atletas a, se tiver uma lesão grave, realmente entender o grau dessa lesão, entender se aquela equipe médica de fato está preparada para poder te ajudar a resolver, caso contrário, se impor e buscar soluções que realmente te permitam devolver os teus sonhos, que infelizmente no meu caso isso não aconteceu. Caramba, mais de 10 anos então à espera de uma sentença positiva.
Difícil. Nossa. Vai, Léo. Ô, Thiago, eu não sei como é que foi o lance, né? Não tenho a imagem, se foi uma entrada maldosa, se foi disputa mesmo ali de lance, de disputa. A gente vê, né, alguns jogadores, né, que sofreram algumas entradas, digamos assim, um pouco mais desleal, né? Teve o Ederson do Flamengo, quando jogava no Flamengo, jogando lá contra o Corinthians, no Itaquerão, que sofreu uma lesão uma disputa com o Wagner, ele entrou de uma forma meio desleal. Teve um caso em 98 do Pedrinho, né, em São Januário contra o Cruzeiro, o Marcelo Dian também entrou de uma forma um pouco mais intensa, e foram jogadores que se lesionaram, retornaram, mas não conseguiram dar continuidade na carreira, né, em alta performance, e acabaram tendo que encerrar precocemente a carreira como você. E eu me lembro de um outro fato, que foi do Bolívar, em cima do Dodô, que é lateral esquerdo, que na época estava no Bahia, se eu não me engano, e na ocasião, o STJD, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, suspendeu o autor da lesão, né, no caso o Bolívar, pelo mesmo tempo que o jogador que se lesionou em virtude da entrada estivesse em tratamento, não pudesse ser relacionado. Enfim, não sei se foi o seu caso, se o jogador que deu a pancada entrou de uma forma um pouco mais intensa, ou se foi ali disputa mesmo. Mas o que você pensa nesse sentido? O que o Thiago Regis pensa? A gente está tratando de colegas de profissão que acabam lesionando o outro. Se for sem intencional, sem a intenção, ok, mas quando tem uma entrada assim, qual é o tipo de sentimento que você vê quando você vê outros colegas, assim como você, tendo que encerrar a carreira precocemente? O que se entende que a parte jurídica poderia, digamos assim, preservar vocês até judicialmente, assim, com o amparo do clube, obrigar o clube a te dar, de repente, até uma aposentadoria vitalícia, porque você está em atividade, enfim. No meu caso, eu acredito que foi um lance de jogo, tá? A gente está sujeito a isso no calor da emoção, do futebol, é isso, é contato cada vez mais, né? E no meu caso foi um lance de jogo, sim. O cara poderia ter evitado, claro que poderia, mas isso faz parte do futebol. Eu acredito que a pancada que eu tomei não foi uma pancada que culminou na minha lesão. Eu acho que pelo que eu estudei da minha lesão, era uma lesão que de alguma maneira ela iria vir à tona, é uma espécie de doença, né? Que pode acontecer com qualquer atleta, qualquer um de nós, porque a gente vive desde muito cedo fazendo trabalhos intensos, e acaba que a gente usa muito o nosso corpo mais do que qualquer outra pessoa, né? E no meu caso, isso acabou gerando um desgaste de cartilagem, e ela se tornou uma lesão silenciosa, que até a pancada eu não sentia dor. E acelerou o processo, pancada, né? Exatamente. Foi uma situação de acelerar o processo, e aí, de fato, eu comecei a sentir grandes dores, e aí, depois que eu tratei a pancada, eu vi que não foi a pancada, tinha algo por trás daquilo. Então, no meu caso, realmente eu não tenho nada o que falar. Se tratando de amigos e companheiros, eu acho que quando é intencional, realmente é algo assustador, que eu acho que a gente tem que ter o bom senso, né? E quando acontece esse tipo de acidente na vida de um atleta que vive intensamente o clube, o sonho de ser um jogador, de poder mudar a vida da família, eu acho que, dando o meu exemplo, tá, de eu não poder hoje nem jogar uma bola com amigos, há 13 anos atrás a única coisa que eu sabia era jogar futebol, então a minha recolocação foi muito difícil, né? Eu acho que teria que ter um certo amparo, talvez não vitalício, para que a gente não entre numa zona de conforto, que eu acho que é uma zona muito perigosa, mas eu acho que durante um determinado período, uns 2 anos, 3 anos, para que a gente possa entender
que a página do futebol ela ficou para trás e que a gente precisa entender que a gente precisa construir uma nova história, seja dentro do futebol ou fora do futebol. Então, eu acredito que nesses casos teria que ter uma história nesse sentido, até para poder preparar um pouco melhor a cabeça desse profissional para poder se recolocar novamente nessa estrada da vida aí. Dentro disso que você está falando, eu te pergunto, esse exemplo que você deu, digamos, dessa indenização parcial que o atleta, de repente, lesionado, ou enfim, que deixou de exercer a função aí durante um determinado período, isso, de alguma forma, você chegou a conversar com alguém de modo a levar isso, sei lá, para a esfera, para se debater, para criar um grupo de trabalho e implantar isso, sei lá, primeiro experimentalmente no futebol aí de Santa Catarina ou no futebol gaúcho, para que depois isso criasse corpo e se tornar uma discussão, até uma política de proteção aos atletas? Não sei se vocês leram ali a matéria do final da minha carreira que eu compartilhei com vocês, a minha iniciativa foi muito mais com esse objetivo, né, de fazer com que pessoas profissionais aí que têm sonhos e que às vezes não têm uma família forte por trás ou não têm um entendimento da força que a iniciativa tem por trás de qualquer situação e não se acomodar e não aceitar as coisas, esse foi o meu grande objetivo, né? Mas quando realmente eu tive a notícia de que eu ia ter que parar de jogar futebol com 26 anos, depois de ter cometido aquele erro que eu falei para vocês, de sair do clube como internacional para tentar seguir uma carreira independente, né, depois de 8 anos vivido na história dentro do Beira-Rio, o Joinville estava sendo a minha primeira porta de um clube médio para grande para me levar depois para os objetivos que eu tinha. Então, eu senti que aquele momento era um momento de maior maturidade do Thiago como atleta. Então, eu estava muito bem fisicamente e mentalmente para poder realmente exercer o meu melhor. E quando isso não aconteceu devido à lesão e devido a tudo que eu já contei para vocês, isso me frustrou muito e me deixou muito triste e me deixou, de alguma forma, indignado por profissionais terem assumido a gravidade tão grande da lesão e não ter realmente deixado eu buscar outras alternativas para solucionar de uma forma melhor. Então eu quis realmente entrar com esse processo, com esse intuito, e quando eu tive a resposta de que eu não poderia mais jogar futebol, eu estava naquele momento encostado pelo JEC no INSS, né? E aí o médico do INSS naquele momento me falou que, infelizmente, se hoje você pode atender telefone, eu não tenho nem como fazer mais nada por você, né? Então, só que eu não poderia mais fazer o que de fato eu sempre trabalhei para exercer. Mas, infelizmente, segundo aquele médico, era a postura do governo, do INSS naquele momento, de poder direcionar dessa maneira. E aí foi onde eu realmente não quis tocar em frente essa história para poder unir forças e buscar abrir os olhos do mundo nesse sentido, porque realmente aquilo já estava me machucando muito e eu preferi vir para o colo da minha família, entender que aquilo era uma decisão de Deus e que a minha história no esporte tinha que ser até fevereiro de 2007 e que eu não gostaria de continuar no esporte naquele momento, porque eu era muito jovem, cheio de gás, e ver atletas jogando naquele momento e eu não poder jogar, aquilo não iria me fazer bem. Então eu tomei a decisão de não dar sequência como treinador, ou como preparador físico, ou como gestores de atleta. Eu realmente resolvi colocar um ponto final, com o coração leve, seguro de que eu tentei fazer o meu melhor pela minha lesão e pela minha carreira, mas infelizmente o final dela tinha chegado naquele momento. E aí foi quando eu dobrei os meus joelhos e clamei uma nova direção.
Então, por isso, respondendo a tua pergunta, que realmente eu não quis tocar em frente, porque já estava machucando muito e eu preferi realmente recomeçar minha vida de uma outra maneira e respeitar todos que, de alguma maneira, tinham me ajudado, não tinham me ajudado, tinham participado de alguma maneira daquele momento. Certo. Vai, Gustavo. Thiago, você comentou que você era um jogador fominha, né? Você queria estar jogando, até por isso você deixou o Inter, você queria estar sempre em campo, né? Mas além disso, como que era o Thiago nos bastidores, nos vestiários, nas concentrações, no ônibus de viagem? Você era o cara da zoeira, o cara do pagode, você era um cara mais sério? Como que era o Thiago Regis? Pô, ele não parece ser do pagode, de verdade. Não. Ele é muito sério. Ou da ópera. Cara, eu vou falar para vocês que eu sempre fui, desde cedo, um grande líder, né? Que eu sempre entendi que líder ele tem que servir, tem que inspirar, tem que dar exemplos, tem que cobrar com sabedoria. E era dessa maneira que eu tentava me comportar, porém, sempre gostei do samba, cara. Sempre gostei boa. Sempre gostei da mulherada. Isso também isso também me atrapalhou muito, tá? Poderia gostar menos, tá? Então tava no busão, a gente tava lá na cozinha, tava puxando samba dentro do ônibus, dentro de campo. Então esse cara que está aqui de uma forma mais séria e realmente com toda a maturidade que eu adquiri. Até hoje, eu faço aniversário no dia 8 de fevereiro. Estamos juntos, aí. Quase isso, eu faço dia 1º, então a parada... Todo o meu aniversário é feijoada de samba. Hoje eu sou casado, bem casado, tenho 2 filhos, mas até conhecer a minha esposa, eu curti demais, cara. Curti demais e eu acho que eu deveria ter curtido menos para poder ter sido mais atleta e aproveitado o dom que Deus me deu. Não que o meu comportamento fora de campo tenha atrapalhado alguma coisa, mas eu acho que eu poderia gostar menos. Entendi. Mas independente disso, né, de você poder ter aproveitado mais ou menos, certamente algumas dessas situações renderam boas histórias, né? Qual que é, enfim, a história mais marcante, mais engraçada, o que mais te emociona, enfim, de você com seus colegas de futebol, alguma coisa que você compartilha com a gente agora? Quando a categoria de base tem um monte, porque a gente até hoje tem grupos que facilita muito aí no WhatsApp, a gente convive aquele plantel que foi de 1997, que a gente foi campeão gaúcho invicto, a gente tem muitas histórias que a gente, antes do jogo, depois do jogo, era samba, aí os atletas de Cristo tinham que entrar no meio do samba, senão não tinham o que fazer. Nós respeitava eles e eles nos respeitavam, então era um time muito legal. Mas como profissional, eu fiquei muito amigo em 2001 do Fernando Baiano, né? Que é do Corinthians e depois foi para o Inter, né? E aí a gente ficou muito amigo, até hoje é muito amigo, e eu tava naquela vibe de querer jogar, e os caras, pô, craque, calma que a oportunidade vai ter. Ele, o Júnior Baiano, Maricá, Cássio, Fabiano, Fábio Pinto, uma galera, aquele plantel era muito bom dentro de campo e fora de campo, sabe? Muito bom. E aí tinha muito churrasco, cara, e aí o Fernando, chegava de paliozinho para treinar, os caras já chegavam de Pajero Full naquela época. E aí eu morava num apartamento de um dormitório, o Fernando Baiano chegou com uma cobertura lá na zona sul de Porto Alegre. E eu estava no Inter há 6 anos. Então, eu comandava Porto Alegre. As mulheres, os amigos, as festas, o churrasco. Pensou em churrasco, era ligar para mim. E aí, cara, o Fernando Baiano colou em mim. O Fernando Baiano e o Alexandre, o moreninho baixinho, o volante do São Paulo. Sim. Sabe? E, pô, aí nós 3, cara. E aí era churrasco todo dia. Aí terminava o jogo, nós já desfardando
olhava um para o outro, não precisava nem falar. Independente do resultado, né? Independente do resultado, era só olhar, chegava na cobertura do Fernando Baiano, ela já estava tudo esperando. Essas eram as melhores, cara. Bom, Thiago, para terminar aqui minha última pergunta, eu queria saber o que o futebol trouxe de positivo na sua vida, o que o futebol fez, digamos assim, a formação do Thiago. Como é que o Thiago Regis, hoje, como ser humano, fazendo uma retrospectiva para a sua vida, olhando para si, quando criança, que almejava ser um jogador de futebol, o que o futebol agregou e trouxe de valor à vida do ser humano Thiago Regis? Quando lá atrás eu falei para vocês de decisões erradas, decisões acertadas, acho que isso faz parte da vida de qualquer ser humano, né? Infelizmente, a vida de um atleta é uma vida curta e que a gente não pode errar. A gente tem que acertar ao máximo para poder tirar proveito do melhor que o futebol pode te oferecer como atleta. Mas os valores que o esporte te deixa é algo que é imensurável. Na minha vida, né, foi a minha maior e melhor faculdade. Eu considero a faculdade do futebol, a faculdade da vida, que ela será para sempre e estará para sempre presente em mim, que são valores como espírito de equipe, o respeito, o amor pelo que a gente faz, saber lidar sob pressão, que a vida, de fato, se você tem facilidade de lidar sob pressão, tu tem uma vida, consequentemente, mais leve. O esporte me ensinou a ser mentalmente forte, e isso faz diferença na minha vida hoje como profissional, na minha vida familiar, para que eu possa ser exemplo para os meus filhos, para a minha família, mas sempre exemplos de caráter, de amor e de verdade, que é isso que é o legado que o futebol e que o esporte em geral me deixou. Hoje eu trabalho, boa parte do que eu faço é com gestão de pessoas, e o esporte, ele trouxe muito isso, saber lidar com todo tipo de gente, todo tipo de cultura, todo tipo de características, para que, de fato, a gente possa a todo momento se colocar no lugar do outro. E essa empatia, ela faz muito parte da minha vida, reflexo de todas as experiências que eu vivi no esporte. Então, a minha gratidão, ela é infinita, independente dos comportamentos que eu tive, certos ou errados, as decisões que eu tomei, o que eu vivi dentro do esporte, os amigos que eu fiz, os valores que isso me trouxe, é impagável. Então, a gratidão realmente é infinita ao futebol e a todas as oportunidades e experiências que eu vivi. Boa! Gustavo, parabéns. Deu a bola para a última pergunta. Hein? Fechou. Tiagão, nosso programa se chama 7-1, né? Qual que é o grande 7-1 da sua vida? Mas eu quero o 7-1 positivo, o melhor 7-1 da sua vida. O melhor 7-1 da minha vida foi quando Deus tocou no meu coração e falou que Ele estava fechando as portas do esporte na minha vida e me trazendo a sabedoria que existia um mundo me esperando. Até aquele momento eu não tinha conhecido a minha esposa. Então, no auge da minha frustração pelo futebol, Deus colocou uma mulher que hoje caminha comigo, que me proporcionou ter 2 filhos, Nicole e Romeu, que são meu grande 7-1, tanto a Cris, que é minha esposa, a Nicole, o Romeu, que são meus filhos. Realmente o melhor presente que eu poderia ter, e talvez se eu continuasse no futebol eu não teria esse presente, né? Então Deus fechou uma porta e abriu outra que é de um 7-1 imensurável. É realmente um presente que eu dobro meus joelhos todos os dias para agradecer por ter
tido o privilégio de viver 13 anos dentro do futebol e poder ter a sabedoria e a fé naquele momento que eu estava realmente colocando um ponto final na minha vida como atleta, mas que eu iria usar todos os aprendizados em prol da minha vida daqui para frente. E foi isso que eu fiz. Eu aprendi a levar uma vida com propósitos, com a ajuda da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, pais, irmãos, que são muito presentes na minha vida. E o meu grande propósito é, de fato, transformar vidas através do amor que eu tenho pelas pessoas, do amor que eu tenho pelo que eu faço, do amor que eu tenho pela minha família, de fato seguir um legado de servir, inspirar, dar exemplos, praticar a empatia constantemente para que eu possa entender um pouco melhor quem está do outro lado aí e para que a gente possa ter uma relação cada vez mais saudável e leve. Então, apesar de ter sido uma tragédia, o momento de eu ter parado de jogar dentro do meu coração e da minha cabeça, aquele momento foi o meu grande 7-1. Foi quando Deus tocou no meu coração e falou que a partir daquele momento a minha vida ia se transformar para melhor. Ele ia me dar o que eu sempre sonhei, que é uma grande família, uma esposa, filhos, estar mais próximo da minha família e me dar uma nova profissão para eu tocar de uma forma mais presente na vida das pessoas, que isso ia ir de encontro com o meu propósito. E quando tu leva uma vida com propósito, a vida ela tem mais sentido. Então eu posso afirmar para vocês que o meu 7-1 foi nesse momento, e eu sou infinitamente grato a Deus pelos 13 anos vividos no futebol e pela minha carreira ter encerrado naquele momento, que, ao meu ver, naquele momento, era o auge da minha carreira. Deus entendeu que ali era o final para eu poder trilhar um novo caminho de muito mais luz e de muito mais sonhos realizados dentro do propósito que eu sempre quis viver. Boa, muito bacana aí esse final aí, porque apesar de uma trajetória e de repente interrompida, você vê que tira lições positivas aí que estão te guiando até hoje. Muito bacana aí, Thiago. Queria agradecer sua participação aqui no programa, tá bom? Queria que você, quando tiver projetos e novas realizações aí, volte para contar para a gente, porque inspiração é sempre bacana e a gente transmite aí o exemplo para outras pessoas, tá bom? Queria deixar esse abraço aí para você e agradecendo a todo mundo que nos acompanhou até aqui, tá bom? Valeu, Thiago. Valeu, pessoal. Eu queria aproveitar o final para agradecer o tempo de vocês, parabenizar o programa, pelo pouco que a gente conversou, pessoas íntegras, que realmente levam aí de uma forma agradável, feliz, com energia bacana esse programa. Eu estou à frente hoje de 2 projetos, um deles é a Canal, que é uma marca de moda feminina, e o outro é a Replay, que é uma marca de moda masculina. A Replay é uma marca italiana, que hoje patrocina clubes como Ajax, PSG, Neymar, Usain Bolt. Poxa, que legal. E, de alguma maneira, eu vou começar o meu caminho profissional vai começar a ir de encontro ao futebol, porque a Replay ela é uma marca da década de 80 que investe muito no esporte europeu, e eu vou ser um dos grandes responsáveis para direcionar esse produto no mercado nacional. E quando eu estiver no Rio de Janeiro, eu vou separar uns bonés e umas camisetas da Replay para poder levar aí para vocês, tá bom? Maravilha! Show de bola, show de bola. Olha, além disso, a gente vai querer gravar mais um programa para falar de Replay agora. É isso aí, bacana. Moda esportiva também interessa ao 7-1. Com certeza. Show. A gente vai fazer alguns movimentos aí com alguns atletas aí do Brasil. Obviamente que a gente tem um marketing muito agressivo já, com personalidades aí mundiais, como Neymar, PSG, Ajax, Bolt. Ano que vem vai ser um dos patrocinadores das Olimpíadas de Tóquio também.
Então, mas a gente sabe que nacionalmente a gente vai precisar fazer alguns investimentos aqui e a gente quer estar junto de alguns atletas também aqui no Brasil. Mas eu tenho viagem marcada para o Rio, provavelmente na semana aí do início de novembro, e quando eu tiver eu dou um toque para vocês e vou aí prestigiá-los com um presente da Replay, tá bom? Maravilha! Pô, maravilha! E estamos aqui esperando mesmo, já ansioso por novidade, e vem conversar com a gente sobre esse projeto bem bacana aí, tá bom? Maravilha, queridos. Obrigado, viu, pelo convite, parabéns aí pelo trabalho. Valeu, Thiago, um abraço. E confira comigo no Replay. 7-1, né? Pessoal, assim a gente chega ao final de mais um programa. Até a próxima. Yeah, 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 yeah.